Lily sempre soube que trabalhar para Henry Ford seria um desafio. Ele era frio, direto e tinha um olhar que podia congelar até o dia mais quente de verão. Como sua assistente executiva, ela lidava com as suas exigências sem pestanejar, mas também sabia que um único erro poderia custar-lhe o emprego. Agora, aqui estavam eles, num resort de luxo onde Henry tinha acabado de fechar um negócio de $1 milhão com os principais investidores da indústria tecnológica. O trabalho estava feito e era hora de celebrar. Até você pode relaxar hoje, Lily, disse Henry, algo que ela raramente ouvia dele. Sentados num restaurante de luxo à beira-mar, rodeados por outros empresários, brindaram com vinho caro. O empregado mal tinha tempo de encher os copos antes de Henry os esvaziar. Lily nunca tinha visto o seu chefe beber daquela maneira. O homem que estava sempre no controle total de tudo estava agora a rir, a fazer comentários sarcásticos e até a elogiar a comida. Incrível. Nunca pensei que tivesse alma, Sr. Ford, provocou Lily, agitando o vinho no seu copo. E eu nunca pensei que soubesse relaxar, SRT a Lily, retrucou Henry com um meio sorriso. O tempo passou demasiado depressa, antes que Lily se apercebesse, o jantar tinha-se transformado numa competição informal de quem conseguia aguentar mais copos de vinho. Você está bêbada, comentou Henry, apontando o seu garfo para ela. Você é que está bêbado, retrucou Lily, apontando-lhe a sua faca de manteiga. Henry estreitou os olhos como se estivesse prestes a discutir, mas depois abanou a cabeça e soltou uma gargalhada abafada. Vou para o meu quarto, anunciou ele, levantando-se. E foi-se embora. Um pouco instável, mas foi-se. Lily ficou mais um pouco, mal consciente do seu próprio estado. A combinação de vinho caro, a brisa do oceano e uma noite sem trabalho tinham derretido completamente o seu autocontrolo. Quando finalmente decidiu ir-se embora, mal conseguia andar a direito. Ok, é só chegar ao meu quarto, tirar os sapatos e dormir. Simples, murmurou para si mesma, tropeçando pelo corredor. O problema? Ela não fazia ideia de onde era o seu quarto. Os números nas portas pareciam dançar diante dos seus olhos. Que tipo de letra é esta? Quem desenhou números que não param de se mexer, resmungou ela, semicerrando os olhos. E então, uma porta estava ligeiramente aberta. Uau! Obrigada, universo, sorriu ela para ninguém em particular e entrou. Descalçou os sapatos, atirou a mala para um sítio qualquer e atirou-se para a cama macia como se estivesse a mergulhar numa nuvem. O melhor hotel de sempre, murmurou ela antes de desmaiar. O problema? Aquele não era o seu quarto. Na manhã seguinte, Henry Ford acordou com algo a mexer-se ao seu lado. O seu primeiro pensamento. Asterisco isto é um sonho estranho, asterisco o seu segundo. Asterisco o meu travesseiro está a respirar, asterisco o seu terceiro. Asterisco o meu travesseiro tem cabelo, asterisco os seus olhos arregalaram-se instantaneamente. Mas o quê? Lily rolou para o lado e deu-lhe um leve tapa enquanto dormia. Henry olhou para cima como se procurasse uma explicação divina. Ele sabia que tinha bebido mais do que devia, mas isto estava para além de tudo o que ele poderia ter imaginado. Lily estava deitada na sua cama, a respirar pacificamente, completamente inconsciente do desastre que tinha causado. Henry passou a mão pelo rosto, tentando juntar os fragmentos da noite anterior. Mas antes que ele pudesse perceber alguma coisa, Lily começou a acordar. Ela espreguiçou-se preguiçosamente, desfrutando do colchão macio e aconchegante debaixo dela. A melhor cama do mundo. Murmurou ela com um sorriso satisfeito, ainda meio a dormir. Ela virou-se para o lado, abraçando o travesseiro que, estranhamente, tinha músculos. As suas sobrancelhas franziram-se. Algo estava errado. Lentamente, abriu os olhos, piscando contra a luz da manhã. A primeira coisa que viu foi um peito firme e bem constituído, subindo e descendo a cada respiração. A segunda coisa que viu foi Henry Ford, de olhos arregalados, a olhar para ela como se tivesse visto um fantasma. O cérebro de Lily congelou por 3 segundos inteiros. E depois? Depois. Ela saltou da cama, tropeçando nos lençóis e caindo de joelhos no chão. O que está a fazer no meu quarto? Gritou ela, o pânico evidente na sua voz. Henry sentou-se, esfregou o rosto e soltou um suspiro exausto. No seu quarto. Lily, este é o meu quarto. Ela piscou rapidamente, a sua respiração ainda irregular. O quê? Olhou em volta. O lugar parecia familiar. As cortinas eram diferentes. O tapete era de outra cor. Então, os seus olhos pousaram no fato perfeitamente dobrado numa cadeira. E nesse momento, a realidade atingiu-a como um caminhão. Oh, não. Oh, sim. Lily cobriu o rosto com as mãos, sentindo o calor subir-lhe pelo pescoço. Eu entrei no quarto errado.
Henry cruzou os braços, ainda a observá-la como se estivesse a analisar um pedaço de código defeituoso. Parece que sim. Mas eu não o fiz de propósito, exclamou ela, sentindo o pânico aumentar. Eu percebi, Lily. Caso contrário, já teria chamado a segurança. Ela abriu a boca para discutir, mas fechou-a rapidamente. Isso fazia sentido. Henry lançou-lhe um olhar crítico. Responda-me uma coisa. Lembra-se de alguma coisa da noite passada? Um arrepio percorreu a espinha de Lily. Depende. O que quer dizer com alguma coisa? Henry não respondeu logo. Ele ainda parecia estar a processar a situação, como se tentasse convencer-se de que isto não estava realmente a acontecer. Você acordou a sorrir. Lily congelou. Eu o quê? Você estava a sorrir, como alguém que teve a melhor noite de sono da sua vida. O rosto dela aqueceu-se instantaneamente. Isso não significa nada. Espero que não. Um silêncio constrangedor encheu a sala. Lily precisava de sair dali. Começou a procurar os seus sapatos, o cabelo uma desordem, a sua expressão de puro terror. Está bem. Isto nunca aconteceu. Ninguém saberá. E eu vou-me embora agora mesmo. Ótima ideia. Lily quase suspirou de alívio. Até que... Uma batida na porta. Ela congelou no lugar. O mesmo aconteceu com Henry. Sr. Ford. Uma voz de mulher ecoou do outro lado. Lily ficou pálida. Isso foi um tiro de aviso do universo, murmurou para si mesma. Henry levantou-se e olhou diretamente para ela. Esconda-se. O quê? Agora. Lily olhou freneticamente à sua volta. Onde? Atrás do sofá. Não. Demasiado óbvio. No armário. E se eu ficar presa? Então debaixo da cama, Lily. Vá. Ela mergulhou para debaixo da cama no exato momento em que Henry abriu a porta. Natalie, uma colega de trabalho, estava lá com uma expressão entusiasmada. Bom dia, Sr. Ford. Bom dia, Sr. Ford. Desculpe incomodá-lo tão cedo, mas... Ela parou, olhou para Henry, e depois olhou para ele novamente. Você parece diferente. Henry estreitou os olhos. Diferente como? Tipo, você dormiu bem. Henry manteve a sua habitual expressão impassível. É apenas a iluminação do quarto. Natalie olhou para ele e sorriu. Não sei. Lily piscou, cética. Certo. Bem, eu só vim para avisar que o pequeno almoço está pronto. Ótimo. Agora, se me der licença. Ah, mais uma coisa. Viu a Lily? Ela desapareceu depois do jantar, e pensei que talvez estivesse consigo. Henry não se mexeu. Debaixo da cama, Lily estava paralisada. Não, respondeu Henry firmemente. Eu não vi a Lily. Estranho. Mas tudo bem. Vemo-nos mais tarde, Sr. Ford. Assim que Henry fechou a porta, Lily rastejou para fora do seu esconderijo, o cabelo ainda uma desordem e a sua dignidade em parte incerta. Isso foi um pesadelo. Concordo plenamente. Ela suspirou, pegando nos seus sapatos. Está decidido. Vou para o meu quarto, esquecer tudo isto e seguir com a minha vida como se nada tivesse acontecido. Henry cruzou os braços e observou-a por um momento. Provavelmente a melhor decisão. Lily assentiu. Ótimo. Então, eu vou-me embora. Virou-se nos calcanhares, pronta para fugir do quarto o mais rápido possível. Mas antes que pudesse chegar à porta, Henry chamou o seu nome. Lily. Ela parou. Sim. Um breve silêncio. Depois, Henry disse num tom excessivamente casual. Se planeia entrar no quarto errado novamente esta noite, pelo menos bata primeiro. Lily virou-se para ele, chocada. Está a brincar com isto? Henry inclinou a cabeça ligeiramente. Talvez. Ela semicerreu os olhos para ele. Eu nunca mais vou beber perto de si. E então ela saiu furiosa, determinada a apagar aquela noite da sua memória. Mas no fundo, Lily sabia. Isto nunca seria esquecido. Vamos pregar uma pequena peça naqueles que só liam os comentários. Digite Pisa nos comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Agora, vamos continuar a história. Lily caminhava pelos corredores do resort como se estivesse a fugir de uma cena de crime. Se alguém a visse naquele momento, provavelmente pensaria que ela tinha feito algo terrível.
E, de certa forma, tinha feito. Que desastre, murmurou para si mesma, agarrando a chave do seu quarto enquanto tentava agir normalmente. Na sua mente, havia apenas 2 objetivos naquele momento: 1. Chegar ao seu quarto sem que ninguém notasse. 2. Fingir que a noite anterior nunca aconteceu. Simples. Direto. Razoável. Mas no momento em que virou a esquina para o corredor principal, deu de caras com Natalie. Lily. A sua amiga quase gritou, assustando-a. Lily tentou parecer calma. Falhou miseravelmente. Olá, Natalie. O que estás a fazer aqui tão cedo? Cedo. São quase 10 da manhã. Tu desapareceste ontem à noite. Onde estiveste? Lily congelou. O seu cérebro entrou em pânico, à procura da resposta perfeita, mas a sua boca agiu mais rápido. Eu dormi. Natalie estreitou os olhos. A sério? Porque o teu cabelo está uma desordem, a tua roupa está amarrotada e pareces que acabaste de ver um fantasma. Lily soltou uma gargalhada nervosa. Sim. Noite de sono difícil. Natalie cruzou os braços. Tenho quase a certeza de que estiveste com o Henry. O coração de Lily quase parou. O quê? Por que é que pensarias isso? Porque eu fui ao quarto dele há uns minutos e ele também parecia estranho. Um suor frio percorreu o pescoço de Lily. Estranho como? Como alguém que tenta esconder alguma coisa. Lily engoliu em seco. Bem, talvez ele também tenha dormido mal. Natalie estreitou ainda mais os olhos. Lily, não estás a esconder nada, pois? Claro que. Tens a certeza? Porque pareces nervosa. Eu não estou nervosa. Acabaste de gritar. Lily franziu o sobrolho. Estou com fome. Isso deixa-me irritável. Ah, isso faz sentido. Natalie finalmente recuou. Lily quase desabou de alívio. Está bem, então. Podemos tomar o pequeno almoço agora. Natalie agarrou-a pelo braço e arrastou-a pelo corredor. Claro. E vais-me contar tudo sobre essa noite de sono difícil. Lily só conseguiu sorrir, fingindo que estava tudo sob controlo. Mas ela sabia a verdade. Nada estava sob controlo. Lily e Natalie entraram na sala de pequenos almoços e sentaram-se a uma mesa perto da varanda, com vista para o oceano. O aroma de café fresco e pastelaria quente enchia o ar. Normalmente, Lily teria aproveitado o momento. Mas estava demasiado ocupada a evitar o contacto visual com Henry Ford. Ele estava sentado umas mesas à frente, a conversar com 2 investidores. E, como sempre, parecia impecável. Não havia sinal de que tivesse acordado apenas há algumas horas com uma mulher que mal conhecia deitada ao seu lado. Estás a olhar para o Henry de forma estranha, comentou Natalie. Lily quase cuspiu o seu café. Eu não estou a olhar. Estás sim. Não estou. Então por que é que a tua mão está a tremer enquanto seguras a chávena? Lily colocou imediatamente a chávena na mesa. Estou apenas tensa por causa das reuniões de hoje. Natalie assentiu, aceitando a desculpa. Mas Lily sabia que, a qualquer momento, tudo poderia desmoronar. Depois do pequeno almoço, todos se dirigiram para a grande sala de conferências do resort. Era um evento importante. Negociações finais antes da fusão da empresa. Lily tentou concentrar-se, mas sempre que levantava o olhar, os seus olhos encontravam os de Henry. E, para sua total frustração, ele parecia achar divertido. A cada poucos minutos, Henry olhava para ela e inclinava ligeiramente a cabeça, como se dissesse: asterisco, ainda estás a pensar nisso? Não estás? Asterisco. Lily queria enterrar o rosto nos seus papéis e desaparecer. A meio de uma discussão sobre ações, Henry finalmente falou diretamente com ela. Lily, podes rever estes relatórios para mim? O seu tom era sério, profissional. Mas havia um leve brilho nos seus olhos, como se ele estivesse a gostar demasiado disto. Lily apertou a sua caneta com mais força e manteve a compostura. Sim, Sr. Ford. Ele deu um sorriso quase imperceptível e, nesse momento, Lily soube. Ele não a ia deixar esquecer isto tão cedo. Quando a reunião terminou, Lily tentou escapar. Mas antes que pudesse chegar à porta, Henry chamou-a: SRT a Lily, pode juntar-se a mim por um momento. Ela engoliu em seco. Natalie olhou para ela com curiosidade. Conta-me o que foi isso depois. Então, Lily seguiu Henry. Ele levou-a para uma sala privada, fechou a porta e virou-se para encará-la. Precisamos de conversar. Lily cruzou os braços. Se isto é sobre esta manhã, eu já estou a fingir que nunca aconteceu.
Henry sorriu. Eu reparei. O problema é que eu não esqueci. O estômago de Lily revirou-se. O que quer dizer com isso? Henry inclinou-se ligeiramente, estudando a sua reação. Achas que se ignorarmos, vai desaparecer? Sim. Isso é lamentável. Porque agora que entraste acidentalmente no meu quarto, sabes o que as pessoas dirão se descobrirem. Lily ficou tensa. Ninguém pode descobrir. Henry cruzou os braços. Então sugiro que te certifiques de que ninguém suspeita. Lily franziu o sobrolho. Isso soa uma ameaça. Henry sorriu de lado. Não, apenas um lembrete. Lily respirou fundo. Quer alguma coisa de mim? Ele estudou-a por um longo momento antes de responder. Apenas cooperação. Lily não fazia ideia do que isso significava, mas algo na sua expressão dizia-lhe que isto não tinha acabado. Lily saiu da sala, o seu coração a bater forte. O que Henry queria dizer com cooperação? E pior, porque é que ele parecia tão calmo enquanto ela estava à beira de um colapso? Ela caminhou pelos corredores do resort, tentando clarear a cabeça antes de se encontrar com Natalie para o almoço. Precisava de agir com naturalidade, manter a compostura e fingir que estava tudo sob controle. Mas a verdade? Nada estava sob controle. Quando entrou no restaurante, Natalie já estava à mesa, a acenar para ela. Lily respirou fundo e caminhou na sua direção, forçando um sorriso. Demoraste uma eternidade. Sobre o que é que o Henry queria falar? Perguntou Natalie, servindo-se de um pouco de salada. Lily hesitou por um momento antes de responder. Nada demais, apenas coisas de trabalho. Natalie levantou uma sobrancelha, claramente não convencida. Certo. Se é só isso, então por que é que pareces que viste um fantasma? Lily riu, tentando livrar-se da tensão. Estou apenas cansada, é tudo. Mas assim que começou a comer, sentiu o olhar de alguém sobre si. Olhou para cima e viu Henry sentado algumas mesas à frente, a observá-la discretamente enquanto falava com outro empresário. Foi um olhar rápido e acutilante, como se ele estivesse à espera de algo. Um arrepio percorreu a espinha de Lily. Ele estava a testá-la. Ela desviou o olhar e concentrou-se no seu prato, determinada a agir como se nada estivesse a acontecer. Mas Henry não ia deixar por menos. Depois do almoço, Lily voltou para o seu quarto para rever alguns relatórios antes do evento de cocktail à noite. Tinha acabado de se sentar quando o telefone do quarto tocou. Ela hesitou antes de atender. Olá. Vem ao terraço. Agora. A voz de Henry era baixa e firme, não deixando espaço para discussão. Antes que ela pudesse responder, ele desligou. Lily olhou para o telefone, o seu estômago a revirar-se. Algo estava definitivamente errado. Suspirando, levantou-se e dirigiu-se ao terraço do resort, onde encontrou Henry encostado à grade, a olhar para o oceano. Ele não se virou imediatamente. Continuou a olhar para o horizonte, como se escolhesse cuidadosamente as suas palavras. Estás a esconder-me alguma coisa, Lily? Ela franziu o sobrolho, cruzando os braços. O que quer dizer com isso? Henry finalmente virou-se, o seu olhar a analisar cada uma das suas reações. Quero dizer que, desde esta manhã, tens-me evitado como se tivesses cometido um crime. Lily desdenhou. Não estou a evitar. Estou apenas a tentar evitar um escândalo. Henry estreitou os olhos, claramente insatisfeito com a sua resposta. Isso é interessante, porque agora os investidores estão curiosos sobre nós. Lily piscou, confusa. O que quer dizer? Henry inclinou-se ligeiramente. Corre um boato de que passamos a noite juntos. O estômago de Lily afundou-se. O quê? Mas como? Alguém te viu a sair do meu quarto esta manhã. Um arrepio percorreu a espinha de Lily. Quem? Henry cruzou os braços. Isso importa. O que importa é que agora os investidores pensam que há algo entre nós. E, surpreendentemente, isso está a funcionar a nosso favor. Lily parecia ainda mais confusa. O que quer dizer? Henry suspirou, como se estivesse a explicar algo óbvio. Os Calland, os investidores com quem estamos a negociar, valorizam a estabilidade e a confiança nos parceiros de negócios. Agora que pensam que estamos numa relação, estão ainda mais inclinados a fechar o negócio. Lily piscou várias vezes. Isso é ridículo. Talvez. Mas é um facto. Então, o que quer que eu faça? Henry deu um meio sorriso. Quero que finjas ser minha namorada durante o resto da viagem. Lily engasgou-se. O quê?
exatamente o que ouviste. Ela riu incrédula. Isso é loucura. Henry não pareceu abalado. Talvez. Mas tu queres que este negócio seja fechado, não queres? Lily abriu a boca, mas não conseguiu encontrar um argumento sólido. A Fora Enterprises precisava deste contrato, e Henry sabia que ela era suficientemente dedicada ao seu trabalho para não o deixar escapar. Eu. Começou ela, mas a sua voz falhou. Henry deu um passo em frente. Não tem de ser nada exagerado. Apenas algumas aparições juntos, jantares sociais, sorrisos estratégicos. Depois da viagem, cada um segue o seu caminho. A cabeça de Lily estava a girar. Está a pedir-me para fingir ser sua namorada em frente a um grupo de investidores. Sim. Ela olhou para ele por um longo momento e, para seu total horror, uma parte dela estava curiosa para ver onde isto ia dar. Se eu fizer isto, o acordo será assinado e ninguém saberá sobre esta manhã no meu quarto. Lily sentiu o peso da situação assentar sobre si. Ela não tinha outra escolha. Está bem. Mas isto acaba quando voltarmos para casa. Henry sorriu. Perfeito. Lily suspirou. Algo lhe dizia que estava a entrar em terreno perigoso. Mas, por alguma razão, ela não conseguia recuar. Lily sentiu o peso da sua decisão enquanto caminhava pelo resort, tentando processar tudo o que acabara de concordar. Ia fingir ser a namorada do seu chefe. Parecia algo saído de um filme mau, mas aqui estava ela, prestes a representar a maior mentira corporativa da sua vida. Quando chegou ao seu quarto, desabou na cama e cobriu o rosto com as mãos. Como se tinha metido nisto? Um copo de vinho a menos e talvez estivesse a ter um dia tranquilo em vez de lidar com esta situação surreal. Uma batida na porta fê-la saltar. Lily, abre a porta. A voz de Henry ecoou do outro lado. Ela respirou fundo e levantou-se. Quando abriu a porta, encontrou-o encostado ao umbral. Impecável como sempre, como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Espero que já tenha assimilado o plano, disse ele, entrando sem esperar por um convite. Lily fechou a porta e cruzou os braços. Você age como se fosse simples. Henry lançou-lhe um olhar penetrante. Não é? Lily desdenhou. Somos chefe e assistente. Não temos absolutamente nada em comum além do trabalho. Como espera que sejamos convincentes? Ele levantou uma sobrancelha. Primeiro, precisamos de estabelecer algumas regras. Tens de parecer confortável perto de mim. É mesmo. Sorrisos. Não podes parecer incomodada sempre que estás comigo. Fácil para si dizer, murmurou ela. Henry ignorou-a e continuou. Além disso, gestos subtis são necessários. Nada exagerado, mas um pouco de proximidade, um toque no ombro, algo que pareça natural. Lily olhou para ele como se ele tivesse criado uma segunda cabeça. Mal consigo imaginar cumprimentá-lo sem parecer um robô. Henry suspirou. É por isso que estamos a conversar. A prática leva à perfeição. Quero que eu ensaie uma relação falsa consigo. Quero que sejas convincente. Não achas que é melhor praticar comigo do que falhar em frente aos investidores? Lily revirou os olhos, mas sabia que ele tinha razão. Está bem. Mas se isto correr mal, a ideia foi sua. Ele deu um pequeno sorriso de lado, como se estivesse certo de que não correria. A festa de cocktail desta noite será o nosso primeiro teste. Lily não tinha a certeza do porquê de isso lhe apertar o estômago. Ao pôr do sol, Lily vestiu-se para a festa de cocktail. Escolheu um vestido azul elegante mas modesto. Não queria chamar a atenção pelas razões erradas. Quando saiu do seu quarto, encontrou Henry à sua espera no corredor. Ele usava um fato escuro, impecável como sempre. Pronta? Perguntou ele. Ela respirou fundo. O que poderia correr mal? Henry sorriu, e isso só a deixou mais nervosa. Entraram juntos no salão de cocktails. Lily tentou agir com naturalidade, mas sabia que muitos olhos estavam sobre eles. Os investidores Callahan já lá estavam e um deles, um homem de meia idade chamado Charles, sorriu ao vê-los. Henry. Lily. Que agradável surpresa vê-los juntos. Henry deu um sorriso educado. Estamos a gostar da viagem. Charles olhou para Lily com interesse. Então é verdade o que dizem. Vocês os dois estão juntos. O coração de Lily bateu forte, mas antes que ela pudesse responder, Henry passou um braço pela sua cintura, um toque leve, mas surpreendentemente natural. Sim, respondeu Henry sem hesitação. Estamos juntos. Lily susteve a respiração por um momento, mas conseguiu sorrir de forma convincente.
Foi inesperado, mas tem sido ótimo. Charles riu. Bem, devo dizer, isto só fortalece a nossa confiança na parceria. Lily não fazia ideia de como responder a isso, por isso apenas sorriu e tentou parecer confortável. Henry, por outro lado, parecia completamente no controle da situação. Vamos buscar algo para beber, sugeriu ele, guiando Lily pela sala. Quando estavam suficientemente longe da multidão, Lily murmurou-lhe. Como é que faz isto parecer tão fácil? Ele levantou uma sobrancelha. O truque é não pensar demasiado. Ela desdenhou. Fácil para si dizer. Não é você quem está a fingir gostar de alguém que a trata como uma assistente de escritório em vez de um ser humano. Henry inclinou-se ligeiramente na sua direção. Eu nunca disse que não gostava de ti, Lily. Ela piscou, apanhada de surpresa por aquela resposta. Mas antes que pudesse reagir, foram interrompidos por outro grupo de investidores. O resto da noite passou num turbilhão de conversas, copos de vinho e risos educados. Lily estava a sair-se melhor do que esperava e, para sua completa surpresa, estar perto de Henry não era tão desconfortável como imaginara. Mas então, algo inesperado aconteceu. Enquanto conversavam com um casal de investidores, Henry deslizou a sua mão sobre a de Lily, discretamente, mas o suficiente para a fazer suster a respiração. Os seus olhos encontraram os dele e, naquele momento, algo pareceu diferente. Ele não estava apenas a fingir, ou talvez estivesse a fingir demasiado bem. Lily sentiu o seu estômago revirar-se. Estava a começar a questionar-se se, no meio deste jogo, poderia acabar por perder para as suas próprias emoções. Lily não conseguiu livrar-se da estranha sensação que se instalara nela desde que Henry segurou a sua mão. Foi um gesto tão simples, um detalhe quase insignificante, mas algo dentro dela mudara. Passara os últimos anos a trabalhar para este homem frio e exigente, mantendo sempre uma fronteira estrita e profissional entre eles. Agora, de repente, estavam a fingir uma relação e, pior, ele estava a tornar a mentira demasiado convincente. A festa de cocktail continuou por mais algumas horas, e Lily sentiu-se cada vez mais confortável perto de Henry. No início, foi difícil forçar sorrisos e agir como se estivesse envolvida com ele, mas depois de um tempo, as suas reações começaram a parecer mais naturais. E era isso que a assustava. Acho que conseguimos enganar toda a gente, murmurou Lily enquanto caminhavam pelo jardim do resort após o evento. Henry olhou para ela, um leve sorriso nos lábios. Eu chamaria isso de enganar. Simplesmente ajudámos a reforçar o mal-entendido que já circulava. Um mal-entendido do qual está a tirar o máximo proveito, retrucou Lily, cruzando os braços. Henry parou e virou-se para encará-la, o seu olhar intenso fixo no dela. Não sou o único a beneficiar disto. Tu gostas de um desafio, Lily, e agora estás a jogar um jogo que nunca imaginaste. Lily desdenhou, desviando o olhar. Não pense que me conhece tão bem. Henry aproximou-se, e Lily sentiu o ar à sua volta ficar mais pesado. Eu conheço-te mais do que pensas. Ela piscou, o coração a falhar uma batida. Por que é que ele estava tão perto? Antes que ela pudesse responder, Henry inclinou a cabeça ligeiramente e sorriu. Tens medo de te divertires um pouco? Os olhos de Lily arregalaram-se. Isto não tem nada a ver com diversão. E se tivesse? Lily abriu a boca para protestar, mas não encontrou as palavras. Precisava de se lembrar que isto era tudo apenas uma encenação. Mas então o olhar de Henry desviou-se brevemente para os seus lábios antes de encontrar novamente os seus olhos. Lily susteve a respiração. Boa noite, Lily, disse ele, a sua voz mais baixa do que o habitual. E com isso, ele simplesmente virou-se e caminhou de volta para o resort, como se não a tivesse acabado de desestabilizar completamente. Lily ficou ali por um tempo, a tentar processar o que acabara de acontecer. Isto ainda fazia parte do plano. Ou Henry estava a levar esta farsa a um nível que ela não tinha antecipado. Ela voltou para o seu quarto, a mente num turbilhão de pensamentos. Precisava de dormir e esquecer tudo. Mas mesmo quando se deitou na cama e fechou os olhos, a imagem de Henry a olhar para ela daquela maneira permaneceu na sua mente. Este arranjo falso estava a tornar-se perigoso, e Lily não tinha certeza se sairia ilesa. O dia seguinte começou com uma reunião importante. A negociação do contrato estava na sua fase final, e Lily precisava de se manter completamente focada para garantir que nada corresse mal. Mas como podia ela focar-se quando Henry agora parecia gostar de a provocar? Durante a reunião, ele fez questão de se sentar mesmo ao seu lado, perto o suficiente para que os seus ombros se tocassem ocasionalmente. Ele falava como sempre, com aquela autoridade natural, mas de vez em quando olhava para ela, como se estivesse a testar os seus limites. Lily tentou ignorá-lo, mas era impossível. As coisas só pioraram quando, durante o intervalo da reunião,
Charles Callan se aproximou deles com um sorriso satisfeito. Acho admirável como vocês os dois conseguem equilibrar tão bem o trabalho e a vossa relação, disse ele, tomando um gole do seu café. Lily forçou um sorriso. É um desafio, mas conseguimos. Ao seu lado, Henry assentiu, a sua expressão perfeitamente composta. A Lily é uma profissional incrível. Trabalhar com ela e ao mesmo tempo partilhar algo pessoal tem sido interessante. Lily sentiu o seu rosto aquecer. Ele estava a tornar isto demasiado convincente. Charles sorriu ainda mais. Quando duas pessoas têm uma química genuína, tudo flui naturalmente. Lily soltou uma gargalhada nervosa, mas antes que pudesse responder, Henry colocou casualmente a sua mão na parte inferior das suas costas, tão subtilmente que só ela pareceu notar. O seu coração acelerou. Henry estava a brincar com o fogo. Bem, não vou interromper os pombinhos. Vemo-nos na próxima reunião, disse Charles, afastando-se, claramente satisfeito. Lily esperou até ele estar fora do alcance da audição antes de se virar para Henry. O que foi aquilo? Henry levantou uma sobrancelha, fingindo inocência. O que exatamente? Está a exagerar. Henry sorriu de lado. Não vejo as coisas dessa maneira. Lily cruzou os braços, frustrada. Isto ainda é um acordo de negócios, Henry. Não sou uma peça neste jogo para brincares. Ele inclinou-se ligeiramente, a sua voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse. Então para de agir como se estivesse afetada. Um arrepio percorreu a espinha de Lily. Ele sabia exatamente o que lhe estava a fazer. Mas antes que ela pudesse discutir, Henry afastou-se e voltou para a reunião como se nada tivesse acontecido. Lily respirou fundo, tentando recompor-se. Ele estava a jogar um jogo com ela. Mas se Henry Ford pensava que podia ganhar este jogo sozinho, estava muito enganado. Se ele queria jogar, então ela também jogaria. E ele não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Lily respirou fundo e endireitou a postura, determinada. Se Henry queria testar os seus limites, ela também sabia como jogar o jogo. Não iria apenas reagir às suas provocações, iria contra-atacar. O resto da reunião decorreu como de costume, mas agora Lily estava a prestar muita atenção a cada movimento que Henry fazia, observando-o tão atentamente como ele a observava a ela. Quando a reunião terminou, todos foram convidados para um almoço informal no terraço do resort. Charles Callan insistiu que Lily e Henry se sentassem à sua mesa, juntamente com outros investidores. Vocês os dois formam um casal impressionante, comentou Charles enquanto se servia de um prato requintado. Equilibrar trabalho e vida pessoal. Isso é raro no nosso mundo. Lily olhou brevemente para Henry antes de responder. É tudo uma questão de equilíbrio e respeito, Charles, disse ela com um sorriso. Henry manteve a sua expressão calma, mas Lily notou o leve levantar da sua sobrancelha, como se estivesse curioso para saber onde ela queria chegar com aquilo. Ela inclinou-se ligeiramente na sua cadeira, o suficiente para que a sua perna roçasse levemente na de Henry debaixo da mesa. O contacto foi quase imperceptível, mas foi o suficiente para o fazer parar por um segundo enquanto cortava a sua comida. Lily conteve um sorriso satisfeito. Henry não se afastou. Na verdade, ele parecia acolher o desafio. À medida que a conversa continuava, Lily percebeu que Henry estava relaxado, mas não desatento. Ele sabia que era ela quem liderava o jogo agora, pela primeira vez, parecia genuinamente intrigado com isso. Então, Lily, como é estar envolvida com um dos empresários mais cobiçados da indústria? Perguntou Charles, quebrando o silêncio. Lily sorriu gentilmente e pousou a mão no braço de Henry, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O Henry pode parecer intimidante no trabalho, mas quando se permite relaxar, ele é incrivelmente atencioso. Ela deixou os seus dedos deslizarem levemente sobre o tecido do seu fato, sentindo-o ficar completamente imóvel ao seu lado. Ele não esperava aquele movimento. Lily virou-se para ele, observando a sua reação. Por um breve momento, ela viu algo diferente nos olhos de Henry, algo desprotegido, como se ela o tivesse acabado de surpreender pela primeira vez. Mas Henry Ford não era do tipo de ficar para trás no jogo. Quando o almoço terminou e os convidados começaram a sair, Henry pegou gentilmente na mão de Lily, ajudando-a a levantar-se. Mas antes que ela pudesse afastar-se, ele deslizou a sua mão para a curva da sua cintura, mantendo-a lá apenas um segundo a mais do que o necessário. Para quem estivesse a ver, o gesto parecia casual, mas Lily soube instantaneamente que era a sua maneira de responder ao que ela tinha feito antes. O seu coração acelerou, mas ela não o deixou notar. Henry estava a testar os seus limites, e agora ela faria o mesmo com ele. Mais tarde, Lily decidiu fazer uma pausa de todo o vai-vai e dirigiu-se à piscina do resort. O sol estava quente,
e tudo o que ela queria era relaxar um pouco antes do jantar daquela noite. Mas a sua paz não durou muito. Enquanto se acomodava numa espreguiçadeira e começava a ler um livro, uma sombra bloqueou a luz do sol. Olhou para cima e viu Henry fora ali, de fato e óculos de sol, a observá-la com um leve sorriso. A fazer uma pausa, perguntou ele, cruzando os braços. Lily fechou o livro e recostou-se ligeiramente, sem pressa. Isso ainda é permitido, ou faz parte do seu plano manter-me em suspenso o tempo todo? Henry soltou uma pequena gargalhada. Algo raro de se ver. Parece que finalmente entendeste as regras do jogo. Lily sorriu, e parece que não gostas quando alguém joga melhor do que tu. Ele sentou-se na espreguiçadeira ao lado dela, afrouxando a gravata. Tenho de admitir, estou surpreendido. Surpreso por eu não ser tão previsível como pensava. Henry tirou os óculos de sol e olhou diretamente para ela. Surpreso por estares a gostar disto tanto como eu. Lily abriu a boca para protestar, mas não o podia negar. Por mais caótica que a situação fosse, havia algo de eletrizante na sua dinâmica. Algo que ia para além da representação que estavam a fazer. Antes que ela pudesse responder, Natalie veio a correr na sua direção. Lily, estás aí? O jantar foi antecipado. Precisamos de nos preparar rapidamente. Lily suspirou e levantou-se. Bem, acho que esta conversa terá de esperar. Henry observou-a por um momento, depois voltou a colocar os óculos de sol. Mal posso esperar. Lily virou-se e caminhou em direção ao seu quarto, sentindo o olhar de Henry sobre si. E, pela primeira vez, percebeu que não estava apenas a fingir. Algo estava a acontecer entre eles. E não tinha a certeza de que o pudesse parar. Lily fechou a porta do seu quarto e encostou-se a ela por alguns segundos, tentando organizar os seus pensamentos. Precisava de se lembrar que isto era tudo apenas uma encenação, um papel que ela estava a desempenhar para garantir que o negócio fosse fechado. Mas então, por que é que estava a começar a gostar tanto do jogo? Respirando fundo, dirigiu-se à sua mala e escolheu um elegante vestido preto para o jantar. Algo sofisticado, mas não exagerado. Precisava de parecer profissional, mas com um toque de charme, exatamente como Henry queria que ela se apresentasse. Quando estava pronta, desceu para a sala de jantar. A atmosfera era refinada, com candelabros cintilantes e um subtil aroma de especiarias no ar. Reconheceu imediatamente os investidores espalhados pela sala, envolvidos em conversas animadas com outros empresários. Mas quando os seus olhos encontraram os de Henry, o ar à sua volta pareceu mudar. Ele estava impecável, como sempre, vestido com um fato preto à medida e com a sua habitual expressão confiante. Mas havia algo diferente no seu olhar quando a viu, algo que Lily não conseguiu decifrar. Antes que pudesse pensar demasiado sobre isso, ele já estava ao seu lado. Estás deslumbrante, disse ele num tom casual, como se fosse o comentário mais natural do mundo. Lily piscou algumas vezes, surpreendida. Obrigada. Henry inclinou-se ligeiramente, o seu perfume sofisticado a alcançá-la. Pronta para mais uma ronda deste jogo. Ela deu-lhe um pequeno sorriso. Sempre. Ele ofereceu-lhe o braço, e Lily aceitou, deixando-o guiá-la pela sala. Os investidores pareciam satisfeitos por os verem juntos, trocando olhares cúmplices e sorrisos de aprovação. A fusão entre as empresas estava praticamente selada, e tudo indicava que a presença de Lily ao lado de Henry tinha ajudado a solidificar a confiança dos Callaghan. Mas o problema era que, cada vez mais, Lily sentia que não estava apenas a fingir. Durante o jantar, Henry manteve-se composto. Foi atencioso, sorriu nos momentos certos e fez com que cada gesto parecesse natural. A dada altura, a sua mão roçou na dela tão subtilmente que qualquer outra pessoa teria pensado que fora apenas um acidente. Mas Lily sabia que não era. A cada pequeno detalhe, a linha entre o que era uma representação e o que era real começava a esbater-se. Tornou-se ainda mais consciente disso quando, após um brinde de celebração, Henry se inclinou para lhe sussurrar ao ouvido: fizeste um trabalho incrível. A sua voz era baixa e suave, preenchida com algo que Lily não conseguia definir. Ela virou ligeiramente a cabeça, os seus lábios a centímetros do rosto dele, tu também. Os olhos de Henry desviaram-se para os seus lábios antes de encontrarem novamente o seu olhar. Por um momento, pareceu que algo ia realmente acontecer. Mas então Charles Callaghan aproximou-se com uma expressão entusiasta, quebrando o momento. Muito bem. Ambos. Parece que teremos um contrato assinado amanhã de manhã. Lily recuou imediatamente, endireitando a postura e tentando ignorar a rapidez com que o seu coração batia. Henry sorriu para Callaghan, mantendo a sua compostura impecável. Isso são ótimas notícias. E devo dizer que ver um casal de tanto sucesso a trabalhar em conjunto com tanta harmonia é verdadeiramente inspirador, acrescentou Callaghan com uma gargalhada.
Lily forçou um sorriso educado, mas por dentro sentia-se a girar. Depois do jantar, precisava de um momento a sós. Escapando da sala, saiu para a varanda do resort, onde a brisa do oceano ajudou a clarear os seus pensamentos. O problema era que todos os seus pensamentos giravam em torno de Henry Ford. Ela não podia negar que a atração entre eles era real. O problema era que isto tinha começado como um jogo. E se ela estivesse a ir demasiado fundo? Estava perdida na sua própria confusão quando ouviu passos atrás de si. A fugir da celebração. Reconheceu a voz antes mesmo de se virar. Só precisava de um pouco de ar. Henry parou ao seu lado, encostado à grade. Estás invulgarmente silenciosa. Ela cruzou os braços e olhou para ele. Estamos a levar isto longe demais. Henry levantou uma sobrancelha. Queres dizer o plano, ou outra coisa? Lily desviou o olhar, incerta. Henry suspirou e virou-se na sua direção, a sua expressão mais séria agora. O que estamos a fazer é um problema. O contrato será assinado amanhã. Depois disso, voltamos às nossas vidas normais. Lily mordeu o lábio inferior, sentindo uma estranha pontada com aquelas palavras. Então isto acaba amanhã. Henry não respondeu logo. Estudou-a por um momento, demasiado longo. Se é isso que queres. Lily sentiu um aperto no peito. Era suposto ela querer isso. Esse sempre fora o plano. Mas, pela primeira vez, ela não tinha a certeza. Porque, olhando para Henry agora, ela tinha a sensação de que ele também não estava tão certo sobre o fim deste jogo. E isso mudava tudo. Lily passou a noite a virar-se na cama, incapaz de dormir. O plano estava a correr exatamente como devia. O contrato seria assinado de manhã, depois disso, a sua vida voltaria ao normal. Então, por que é que ela sentia que algo estava prestes a mudar? A maneira como Henry olhava para ela. A maneira como ele segurava a sua mão um pouco mais do que o necessário. O tom da S. A voz quando ele perguntou se tudo isto acabaria amanhã. Algo nele também tinha mudado. Mas Henry Ford não era um homem fácil de ler. Ele nunca mostrava fraqueza, nunca revelava mais do que queria que os outros vissem. E isso a desinquietava. Na manhã seguinte, Lily preparou-se para o pequeno almoço e desceu para o salão principal. A atmosfera no resort parecia mais leve agora que todos sabiam que o acordo entre as empresas seria selado em apenas algumas horas. Ela avistou Henry sentado a uma mesa com Charles Callahan e outros investidores. Ele parecia calmo, mas no momento em que ela entrou, os seus olhos encontraram imediatamente os dela. Lily dirigiu-se à mesa e sentou-se ao seu lado, sentindo o calor familiar da sua presença. Dormiste bem? Perguntou ele casualmente. Não muito bem, respondeu Lily, mantendo a voz baixa. Alguma razão em particular? Estava apenas a pensar em tudo isto. Henry estudou-a por um momento, mas não insistiu. Tudo estará resolvido em algumas horas. Ela sabia disso. E talvez fosse exatamente esse o problema. A reunião teve lugar logo após o pequeno almoço. Henry conduziu as discussões com a sua confiança habitual, e Lily permaneceu ao seu lado, garantindo que tudo corria de acordo com o plano. Quando o contrato foi finalmente assinado, Charles Callahan levantou o seu copo para um brinde. Acredito que fizemos a escolha certa. E, Henry, devo dizer, a sua parceria com a Lily foi um fator-chave nesta decisão. Lily forçou um sorriso. Ela queria sentir-se aliviada. Deveria ter-se sentido aliviada. Mas, no fundo, tudo o que sentia era um estranho vazio. O acordo estava feito. A representação tinha cumprido o seu propósito. Agora ela e Henry podiam seguir os seus caminhos separados sem que ninguém suspeitasse de nada. E, no entanto, Lily não conseguia aceitar isso. Mais tarde, enquanto todos celebravam no bar do resort, Lily escapou para a praia por um tempo. Caminhou pela areia macia, sentindo a brisa do oceano e tentando ignorar a estranha sensação de peso que lhe oprimia o peito. Então, ouviu passos atrás de si. Ela sabia quem era antes mesmo de se virar. Henry parou ao seu lado, as mãos nos bolsos das suas calças de fato, o vento a despenteá-lo ligeiramente. A esconder-se de novo. Lily suspirou. Só precisava de um momento. Henry assentiu, olhando para o horizonte. O que acontece depois disto? Perguntou ela, sem olhar para ele. Henry ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Tu voltas para a tua vida. Eu volto para a minha. Lily soltou uma gargalhada seca. Assim, sem mais nem menos. Henry virou-se para encará-la. Esse foi o plano desde o início. Ela assentiu lentamente, a olhar para a areia debaixo dos seus pés. E tu?
Vais simplesmente esquecer tudo isto. A pergunta escapou-se antes que ela a pudesse deter. Henry franziu ligeiramente o sobrolho, como se tentasse entender o que ela realmente queria dizer. Queres que eu esqueça? Lily comprimiu os lábios. Não sei. Henry aproximou-se, a sua voz baixando ligeiramente. Porque, para ser honesto, Lily, eu não esqueci nada. Ela susteve a respiração. Nem mesmo o facto de que isto foi tudo apenas um jogo. Henry encontrou o seu olhar, e algo nele já não parecia uma representação. Nem mesmo o facto de que, a dada altura, deixou de ser apenas um jogo. Lily sentiu o ar sair dos seus pulmões. Ela não estava a imaginar. Algo entre eles tinha mudado. Mas se era real, o que faziam agora? Henry levantou a mão ao seu rosto, segurando-a gentilmente. Se me disseres que isto não significou nada para ti, eu deixo passar. Lily engoliu em seco. Ela podia mentir. Podia fingir que nada disto importava. Mas já andava a fingir há demasiado tempo. Não posso dizer isso. Henry sorriu ligeiramente, como se já soubesse a resposta antes mesmo de ela admitir. Então acho que temos um problema, Lily. Ela soltou uma gargalhada suave. E qual seria? Ele baixou o rosto para mais perto do dela. Não estou pronto para fingir que isto nunca aconteceu. Antes que Lily pudesse responder, Henry beijou-a. E, nesse momento, o jogo finalmente acabou. Tudo o que restava era a verdade. Os lábios de Henry encontraram os dela com firmeza, mas sem pressa, como se ele quisesse saborear cada segundo do momento. Ela devia ter-se afastado, lembrado a si mesma que isto tinha sido apenas um acordo de negócios. Mas tudo dentro dela gritava o contrário. Antes que se apercebesse, os seus dedos agarravam a gola da sua camisa, puxando-o para mais perto. O beijo foi quente, intenso e completamente diferente de tudo o que Lily já tinha experienciado. Sentiu a mão de Henry deslizar pela sua cintura, segurando-a como se nunca a quisesse largar. E, pela primeira vez, ela também não queria ir-se embora. Mas então, a realidade atingiu-a. Lily interrompeu o beijo, a respirar ofegantemente. Recuou, tentando recuperar o controle dos seus pensamentos. Isto não devia estar a acontecer, murmurou ela. Henry manteve os olhos fechados por um momento antes de os abrir, olhando para ela com uma expressão que nunca antes vira nele. Algo vulnerável, algo que ele raramente deixava transparecer. Mas aconteceu. Ela abanou a cabeça, ainda a tentar processar tudo. Este arranjo foi apenas uma mentira. Uma performance. Henry passou a mão pelo cabelo, como se tentasse organizar os seus próprios pensamentos. Foi uma performance no início, mas Lily, não me peças para fingir que foi só isso. A maneira como ele disse aquilo fez o seu coração acelerar. Ela queria acreditar nele. Queria acreditar que isto era real. Mas então, a memória de quem Henry era, um empresário poderoso, frio e meticuloso, passou-lhe pela mente. Ela não era como ele. Ela não pertencia ao seu mundo. Precisamos de pensar bem nisto, sussurrou Lily, ainda a lutar com os seus próprios sentimentos. Henry observou-a por alguns segundos, a sua expressão séria, mas compreensiva. Se é isso que queres. Lily assentiu rapidamente, mais para se convencer a si mesma do que a ele. Sem mais uma palavra, ela virou-se e afastou-se da praia, sentindo o peso de cada passo no seu coração. Naquela noite, Lily tentou evitar Henry o máximo possível. Durante o jantar de despedida, sentou-se o mais longe possível dele, concentrando-se nas conversas com Natalie e outros colegas. Mas sempre que olhava, via Henry a observá-la discretamente, como se esperasse que ela mudasse de ideias. Mas ela não podia. Se deixasse isto continuar, e mais tarde percebesse que Henry não queria o mesmo que ela, seria devastador. Quando o jantar terminou, subiu para o seu quarto e desabou na cama, emocionalmente exausta. Tudo o que queria era dormir e esquecer. Mas algumas horas depois, uma batida suave na porta fê-la sentar-se imediatamente. O seu coração bateu forte, porque ela sabia exatamente quem era. Lily respirou fundo antes de se levantar e abrir a porta. Henry estava ali, sem o casaco do fato, apenas uma camisa de cerimónia com as mangas arregaçadas e um olhar que a desarmou completamente. Não podes fugir para sempre, Lily. Ela sentiu um nó na garganta. Eu não estou a fugir. Estás sim. Ele encostou-se ao umbral da porta. Sentes o mesmo que eu, e tens medo disso. Lily desviou o olhar. Isto é complicado, Henry. Não tem de ser. Ela franziu o sobrolho, exasperada. Trabalhamos juntos. És o meu chefe. Isto nunca daria certo.
Henry cruzou os braços, inclinando-se ligeiramente. E se eu te dissesse que estou disposto a encontrar uma maneira de fazer dar certo? Lily ficou em silêncio, sentindo a sua resistência a desmoronar-se lentamente. Henry, ele cortou a sua voz mais suave agora. Lily, dá-me uma oportunidade. Apenas uma. Ela fechou os olhos por um momento, a tentar encontrar uma razão para dizer não. Mas não conseguiu. Então, quando abriu novamente os olhos, finalmente cedeu. Uma oportunidade. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Henry foi suficiente para Lily saber que estava perdida. E desta vez, ela não queria ser encontrada. Lily acordou com uma estranha sensação no peito. Tinha concordado em dar uma oportunidade a Henry Ford. As palavras ainda ecoavam na sua mente, cheias de promessas silenciosas e uma incerteza aterradora. Virou-se na cama e olhou para o teto, a tentar processar tudo o que acontecera na noite anterior. O beijo, as suas palavras, a forma como tudo parecia prestes a mudar. Devia sentir-se aliviada. O contrato já estava assinado, o plano concluído. Só tinha de ir para casa e seguir com a sua vida. Mas então, por que é que sentia que nada voltaria a ser como antes? O seu telemóvel vibrou ao lado da cama. Agarrou-o rapidamente, à espera de uma mensagem de Natalie. Mas era o Henry. Asterisco, encontramo-nos no lobby em 30 minutos. Vamos tomar um brunch com os Callahan. Asterisco, Lily respirou fundo antes de se levantar. Seria a primeira vez que se veriam desde a noite anterior. Como é que o Henry iria agir? E, mais importante, como é que ela iria agir? Quando chegou ao lobby, o Henry já lá estava. Encostado a uma das poltronas, os olhos focados no seu telemóvel. O fato cinzento que usava tornava a sua presença ainda mais marcante, e por um segundo, Lily hesitou. Mas então ele levantou o olhar e viu-a. O que a desinquietou não foi a intensidade do seu olhar, mas a forma como ele parecia agir como se nada tivesse mudado. Pronta? Perguntou ele, a sua voz calma. Lily tentou sorrir. Sim. Sem mais uma palavra, ele estendeu ligeiramente o braço para que ela caminhasse ao seu lado, e os dois dirigiram-se ao restaurante onde se encontrariam com os Callahan. Durante toda a viagem, Henry não mencionou a noite anterior, e isso incomodou-a mais do que se ele o tivesse feito. Ela queria que ele dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Mas Henry Ford era um homem paciente. Ele sabia que ela ainda estava a lutar com os seus próprios sentimentos e, por alguma razão, estava disposto a esperar. O brunch foi calmo. Os Callahan estavam satisfeitos, a celebrar o contrato assinado, e Henry manteve a sua habitual compostura impecável. Falou com confiança, fez observações perspicazes e sorriu nos momentos certos. Mas, entre palavras, Lily notou que ele a observava. Não de uma forma óbvia. Não para os outros verem, mas para ela. E isso a deixou ainda mais inquieta. Lily, querida, disse a esposa de Charles Callahan com um sorriso caloroso, tenho de dizer, é inspirador ver como tu e o Henry trabalham juntos em tanta harmonia. Lily piscou, apanhada de surpresa pelo comentário. Oh, obrigada. Vocês os dois formam mesmo um ótimo par. Lily sentiu o Henry mexer-se ao seu lado. Quando olhou, viu-a sorrir ligeiramente. De facto, disse ele antes de tomar um gole do seu café. Lily não sabia dizer se ele estava apenas a manter a representação, ou se estava a começar a gostar da ideia a sério. Mais tarde, quando voltaram ao resort, Henry acompanhou-a até ao elevador. Lily cruzou os braços, sentindo o coração a bater mais depressa. Não disseste nada sobre a noite passada. Henry olhou para ela, calmo. Querias que eu dissesse? Ela comprimiu os lábios, frustrada. Não sei, mas esperava algum tipo de reação da tua parte. Pediste tempo para pensar. Estou apenas a respeitar isso. Lily suspirou. Isto é frustrante. Ele levantou uma sobrancelha. Por quê? Ela olhou diretamente para ele. Porque eu esperava que tentasses convencer-me. Henry deu um passo em frente, diminuindo o espaço entre eles. Lily, tu já estás convencida. Só não queres admitir. Ela sentiu um arrepio percorrer o seu corpo. O elevador chegou ao seu andar e as portas abriram-se. Henry inclinou ligeiramente a cabeça. Vou esperar pela tua resposta. Depois, ele afastou-se, deixando-a ali de pé, a sentir como se o chão debaixo dela tivesse desaparecido. A noite caiu, e Lily ainda não conseguia organizar os seus pensamentos. O seu voo de regresso estava marcado para o dia seguinte, e ela sabia que não podia adiar a decisão por muito mais tempo. Estaria ela realmente disposta a correr o risco? O seu telemóvel vibrou novamente.
Desta vez, não era o Henry. Era a Natalie. Asterisco, queres ir beber um copo ao bar? Última noite aqui, asterisco. Lily hesitou por um momento antes de responder. Encontramo-nos lá, asterisco. Talvez sair um pouco ajudasse a clarear a sua mente. Quando chegou ao bar, Natalie já estava sentada, com uma bebida colorida na mão. Finalmente, disse ela com um sorriso. Pensei que ias faltar. Lily riu, sentando-se ao seu lado. Só precisava de algum tempo para pensar. Natalie inclinou-se, intrigada. A pensar no teu chefe, a olhar para ti como se te quisesse devorar. Os olhos de Lily arregalaram-se. O quê? Oh, não te faças de parva, provocou Natalie. O Henry Ford não é propriamente fácil de ler, mas eu sei quando alguém está atraído por outra pessoa. Lily revirou os olhos. Não é assim tão simples. Mas devia ser. Natalie tomou um gole da sua bebida. Lily, às vezes complicamos coisas que não precisam de ser complicadas. Lily respirou fundo. E se não der certo? Natalie encolheu os ombros. E se der? As suas palavras ecoaram na mente de Lily. E então ela viu o Henry entrar no bar. A princípio, ele não olhou diretamente para ela, mas ela soube o momento exato em que ele notou a sua presença. Ele moveu-se lentamente pela sala e sentou-se a uma mesa no fundo, sozinho. E foi aí que Lily soube. Se não fizesse algo agora, se não tomasse uma decisão, perderia a sua oportunidade. Levantou-se antes mesmo de conseguir pensar. Onde vais? Perguntou Natalie. Lily apenas olhou para ela e sorriu. Tratar de algo que já devia ter tratado. Natalie riu. Finalmente. Henry estava a segurar um copo de uísque quando Lily parou junto à sua mesa. Ele levantou lentamente o olhar, a observá-la. Lily cruzou os braços. Ainda à espera da minha resposta. Ele pousou o copo. Sim. Ela respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Eu não quero que isto acabe. A expressão de Henry finalmente mudou. Ele levantou-se, de frente para ela. Tens a certeza? Lily assentiu. Tenho. Ele sorriu ligeiramente. Então agora finalmente entendes. Ela franziu o sobrolho. Entender o quê? Ele levantou a mão, roçando-lhe gentilmente na bochecha. Que isto nunca foi apenas um jogo. Antes que Lily pudesse responder, Henry puxou-a para um beijo. Desta vez, não havia mais dúvidas. Tinham atravessado a linha, e nenhum deles queria voltar atrás. O beijo de Henry foi firme, certo, e Lily sentiu-se perdida num turbilhão de emoções. Já sabia que ceder a ele era arriscado. Mas, naquele momento, já não se importava com os riscos. Os seus lábios exploraram os dela com precisão, sem pressa, mas intensos, como se ele estivesse à espera deste momento há muito tempo. E talvez estivesse. Quando finalmente se afastaram, Lily sentiu o seu coração a bater forte contra o peito. Henry manteve o seu olhar fixo no dela, os seus olhos escuros a conterem algo que ela não conseguiu decifrar de imediato. Não fazes ideia de há quanto tempo eu esperava por isto, murmurou ele. Lily lambeu os lábios, ainda a tentar recuperar o fôlego. Acho que faço. Henry deu um leve sorriso e passou as pontas dos dedos suavemente pelo seu rosto antes de recuar. Precisamos de conversar. Lily assentiu. Sim, mas não aqui. Sem mais uma palavra, Henry pegou na sua mão e levou-a para fora do bar. Caminharam em silêncio pelo resort até chegarem à praia, onde as ondas rolavam suavemente na areia. Lily respirou fundo, deixando o ar fresco encher os seus pulmões. Não sou o tipo de pessoa que se atira para algo sem pensar, começou ela, virando-se para o encarar. Henry cruzou os braços, a sua expressão séria. Eu sei disso. Ela hesitou por um segundo antes de continuar. E tu também não. Henry soltou um suspiro baixo. Não. Mas, por alguma razão, contigo, tudo parece diferente. Um arrepio percorreu a espinha de Lily. Henry, se fizermos isto, não há volta a dar. Ele deu um passo em frente. Eu não quero voltar atrás. Lily engoliu em seco. Mas e o trabalho? Tudo o que construímos. Henry segurou gentilmente o seu queixo, inclinando o seu rosto para que ela tivesse de olhar para ele. Se disser que estou disposto a correr o risco, tu estás. Ela ficou em silêncio por um momento, a tentar processar o peso daquela pergunta. Depois, lentamente, assentiu. Estou. Henry soltou um suspiro, como se estivesse a agarrar-se àquela resposta há muito tempo. Então estamos nisto juntos. Lily não respondeu.
Mas quando ele a puxou para outro beijo, ela soube que a sua vida nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, Lily acordou com um tipo diferente de peso no peito. Um peso bom. Tinham voltado para os seus quartos separados após a conversa na praia. Mas agora, havia algo no ar entre eles. Algo inevitável. O seu voo de regresso a casa estava marcado para apenas algumas horas mais tarde, e Lily sabia que, assim que voltassem à sua rotina de trabalho, as coisas ficariam mais complicadas. Mas desta vez, ela não queria fugir. Estava a terminar de fazer a mala quando o telefone tocou. Era o Henry. Asterisco, encontramo-nos no lobby antes de irmos para o aeroporto. Asterisco, a sua voz era baixa, mas havia algo diferente no seu tom. Está bem, respondeu ela. Quando entrou no lobby, o Henry já lá estava, com o ar polido de sempre. Mas quando os seus olhos encontraram os dela, ele sorriu. Foi um sorriso pequeno e subtil. Mas real. E isso fez o coração de Lily acelerar. Foram juntos para o aeroporto, e o voo de regresso foi tranquilo, cheio de momentos de silêncio que carregavam um significado não dito. Desta vez, o Henry não evitou sentar-se ao seu lado. E desta vez, Lily não queria evitar nada. De volta à cidade, o motorista deixou-os no edifício da empresa, onde os funcionários já esperavam com pilhas de relatórios e uma agenda cheia de reuniões. A rotina engoliu-os rapidamente, e pela primeira vez, Lily sentiu que estava a viver duas vidas ao mesmo tempo. Durante o dia de trabalho, Henry manteve a sua habitual postura séria e profissional, como se nada tivesse mudado. Mas Lily sabia que algo tinha mudado. Os olhares demorados, os toques subtis quando ninguém estava a ver, e, acima de tudo, a antecipação silenciosa do que viria a seguir. Foi apenas no final do dia, depois de todos terem saído, que Henry finalmente atravessou a linha invisível que tinham mantido durante todo o dia. Ele entrou no escritório de Lily e fechou a porta atrás de si. Sobrevivemos ao primeiro dia, disse ele com um leve sorriso. Lily riu suavemente. A este ritmo, ninguém vai suspeitar de nada. Henry inclinou ligeiramente a cabeça. E tu queres que ninguém suspeite? Lily cruzou os braços. Ainda não tenho a certeza. Ele aproximou-se, os seus olhos a escurecerem um pouco. Eu posso esperar. Ela mordeu o lábio, um arrepio a percorrê-la. Mas por quanto tempo? Henry sorriu de lado. O tempo que for preciso para perceberes que já precisas de fugir. Lily fechou os olhos por um segundo. Ele tinha razão. Ela andava a fugir. Mas desta vez não queria mais fugir. Quando abriu os olhos novamente, viu o Henry à espera, paciente como sempre. E então ela tomou a sua decisão. Lily deu um passo em frente, diminuindo o espaço entre eles. Acho que já tenho. Henry levantou uma sobrancelha. A sério? Ela sorriu. Sim. Henry inclinou-se ligeiramente. Então acho que finalmente ganhamos este jogo. Lily sentiu o seu coração acelerar enquanto ele segurava gentilmente o seu rosto. Henry. Lily. E então ele beijou-a. Desta vez, não havia mais barreiras. Desta vez, não havia mais jogo. Eram apenas os dois. O beijo de Henry foi diferente de todos os outros. Não era apenas desejo ou impulso. Era um compromisso silencioso. Lily sentiu o calor da sua palma no seu rosto, os seus dedos a deslizarem suavemente para a nuca. Agarrou a sua camisa com força, como se temesse que, se o largasse, tudo desapareceria. Mas não desapareceu. Quando o beijo terminou, Henry encostou a sua testa na dela e respirou fundo. Sabes o que isto significa, certo? Murmurou ele. Lily sorriu suavemente. Sim. Henry segurou o seu rosto com um toque gentil, como se quisesse memorizar cada detalhe daquele momento. Então não há volta a dar. Ela riu, sentindo a tensão dos últimos dias finalmente a desvanecer-se. Eu nunca fui boa a voltar atrás. Henry deu um pequeno sorriso, mas depois a sua expressão tornou-se séria. Precisamos de falar sobre como isto vai funcionar. Lily assentiu. Concordo. Não podemos misturar trabalho e vida pessoal de uma forma que prejudique a empresa. Henry cruzou os braços, a estudá-la. Então, queres manter isto em segredo? Ela hesitou. Pelo menos no início, não quero que as pessoas pensem que vai afetar a nossa relação profissional. Henry observou-a por um momento, depois assentiu. Está bem, mas deves saber que não sou do tipo que gosta de esconder coisas. Lily sorriu. Eu sei. O relógio no canto da sala marcava quase 9 da noite. Todos já tinham saído e o escritório estava silencioso. Henry pegou no seu casaco da cadeira e vestiu-o.
Levo-te a casa. Lily levantou uma sobrancelha. Eu posso ir sozinha. Henry pegou na mala dela da secretária e entregou-lhe, ignorando o comentário. Eu sei, mas quero ir contigo. Lily abanou a cabeça com um sorriso, mas não discutiu. Caminharam juntos para a garagem e Henry abriu-lhe a porta do carro. Enquanto o carro se movia pelas ruas iluminadas da cidade, Lily olhou pela janela, sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. Em que estás a pensar? Perguntou Henry, mantendo os olhos na estrada. Lily suspirou. Mas isto é um risco enorme. Ele sorriu ligeiramente. Já correste riscos comigo antes. Nenhum como este. Henry parou o carro num semáforo vermelho e virou-se para ela. Lily, confias em mim? Ela olhou para ele por alguns segundos antes de responder. Confio. O semáforo ficou verde e Henry continuou a conduzir, mas Lily sabia que aquela simples pergunta tinha selado algo entre eles. Quando chegaram ao seu apartamento, Lily abriu a porta do carro, mas hesitou antes de sair. Olhou para Henry, que a observava em silêncio. Queres entrar? Perguntou ela. Os seus olhos escureceram ligeiramente. Queres que eu entre? Lily respirou fundo. Quero. Henry desligou o motor e saiu do carro. Entraram no seu apartamento e Lily acendeu as luzes. O lugar era acolhedor, decorado de forma simples mas elegante. É exatamente como eu imaginei que seria, disse Henry. Lily franziu o sobrolho. O que queres dizer? Ele olhou em volta. O teu apartamento tem a tua essência. Ela riu. Isso foi um elogio. Henry sorriu. Talvez. Lily descalçou os sapatos e sentou-se no sofá. Queres um café? Henry afrouxou a gravata e sentou-se ao seu lado. Prefiro algo mais forte. Lily levantou uma sobrancelha. Queres uma bebida? Ele olhou para ela atentamente. Não, quero outra coisa. O coração de Lily bateu forte. Ela sabia exatamente o que ele queria dizer. Henry levantou a mão e tocou no seu rosto, o seu polegar a acariciar-lhe suavemente a bochecha. Lily, ela não o deixou terminar. Puxou para um beijo que dizia tudo o que ela ainda não estava pronta para pôr em palavras. A noite passou em beijos, sorrisos e promessas silenciosas. E, pela primeira vez, Lily sentiu que estava exatamente onde devia estar. Na manhã seguinte, Lily acordou com o cheiro familiar de café fresco. Abriu lentamente os olhos e encontrou Henry na cozinha, vestindo apenas as calças do seu fato da noite anterior, a fazer café. A cena era tão inesperada que ela piscou algumas vezes, para se certificar de que não estava a sonhar. Bom dia. Henry olhou por cima do ombro, um pequeno sorriso nos lábios. Lily sentou-se na cama, ainda um pouco atordoada. Sabes fazer café? Eu sei fazer muitas coisas. Ela riu e levantou-se, caminhando na sua direção. Isto parece estranho. O quê? Ver-te assim na minha cozinha, sem o teu fato perfeito, a parecer normal. Henry inclinou a cabeça ligeiramente. Isso incomoda-te? Lily sorriu. Não, só me surpreende. Ele serviu uma chávena para ela e uma para si. Acho que vais ter de te habituar a isso. Ela pegou na chávena e tomou um gole, sentindo o café quente e forte a descer pela sua garganta. E então ela percebeu. Ela queria habituar-se a isto. Queria acordar e vê-lo ali. Queria beijos roubados antes do trabalho. Queria conversas noturnas no sofá. Queria tudo. Henry notou o seu silêncio e estreitou os olhos. Estás a pensar em alguma coisa? Lily deu um pequeno sorriso. Sim. E posso saber o que é? Ela olhou nos olhos e disse, sem hesitação, que isto pode mesmo dar certo. Henry pousou a sua chávena no balcão e aproximou-se, segurando o seu rosto nas suas mãos. Lily. Eu nunca tive dúvidas. Ela sorriu, sentindo-se mais leve do que nunca. Então acho que estamos no caminho certo. Henry puxou-a para um beijo suave. Acho que sim. Naquela manhã, Lily soube que nunca mais fugiria. O romance entre Lily e Henry floresceu rapidamente depois daquela manhã no seu apartamento. O que antes fora um jogo de provocações e desafios transformara-se em algo muito maior, muito mais real. Mantiveram a sua relação em segredo no escritório, pelo menos por um tempo. Henry continuou a ser o mesmo chefe exigente e meticuloso, e Lily continuou a ser a sua assistente eficiente e determinada. Mas, nos bastidores, entre reuniões e viagens de negócios, olhares trocados e toques subtis contavam a verdadeira história. Os dias eram intensos, mas as noites pertenciam-lhes.
Quando não estavam a viajar por trabalho, passavam tempo juntos das formas mais simples e autênticas. Jantares acolhedores no apartamento de Lily, onde Henry, apesar de insistir que sabia cozinhar, acabava sempre por encomendar comida. Fins de semana em casas de campo, longe da cidade, onde podiam rir livremente e partilhar histórias que nunca tinham contado a ninguém. Cada dia ao seu lado só confirmava o que Lily já sabia. Estava apaixonada. E, para sua surpresa, o Henry também estava. Uma noite, depois de um longo dia no escritório, Lily e Henry estavam aninhados no seu sofá. Ela usava uma sweatshirt confortável, e ele uma t-shirt e calças de pijama, longe do poderoso Henry Ford que o mundo conhecia. Nunca pensaste que acabaríamos assim, pois não? Perguntou Lily, aconchegada contra o seu peito. Henry riu. Nem nos meus cálculos mais improváveis. Ela levantou a cabeça e sorriu. Então diz-me, quando é que percebeste que estavas apaixonado por mim? Henry franziu o sobrolho como se estivesse a analisar a pergunta. Acho que foi naquela noite no resort, quando tropeçaste no meu quarto, bêbada, e ressonaste ao meu lado. Lily afastou-se, chocada. Eu não ressono muitas vezes. Oh, ressonas sim. Mentiroso. Ok, talvez só um bocadinho. Ela cruzou os braços, a fingir-se ofendida, mas logo riu com ele. Agora a sério. Henry pegou na sua mão, entrelaçando os seus dedos com os dela. Acho que já sabia que te amava muito antes disso. Talvez desde o momento em que percebi que não tinhas medo de me desafiar. O coração de Lily acelerou. Henry, mas ele colocou um dedo sobre os seus lábios. E é por isso que planeei algo especial para esta noite. Lily piscou, confusa. O quê? Henry sorriu e ajoelhou-se lentamente. O mundo de Lily parou. Cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados. Henry, o que estás a... Ele tirou algo do bolso. Um anel, mas não um anel qualquer. Estava completamente torto, como se tivesse sido mal feito. Lily franziu o sobrolho, a tentar entender. Isso é um anel, ou tentaste fazer uma escultura abstrata? Henry suspirou dramaticamente. Isto é o que acontece quando se tenta fazer uma aliança de casamento sozinho. Tu fizeste isto. Sim, e quase perdi um dedo no processo. Lily riu tanto que teve de se apoiar no sofá para se suster. Henry, tu és um milionário. Podias ter comprado o anel mais perfeito do mundo. Ele sorriu. Mas eu queria que fosse único. Como nós. Lily sentiu os seus olhos encherem-se de lágrimas. Estás a falar a sério? Henry segurou a sua mão com firmeza. Lily, tu sempre me desafiaste, me irritaste, me fizeste rir e me fizeste sentir algo que eu nunca tinha sentido antes. Sei que trabalho e amor não costumam misturar-se, mas nós nunca seguimos as regras de qualquer maneira. Então, que tal quebrarmos mais uma? Ele respirou fundo e olhou diretamente nos seus olhos. Queres casar comigo? Lily engoliu em seco. O seu coração batia forte no peito. As lágrimas ameaçavam cair, ao mesmo tempo, nunca se sentira tão feliz. Quero dizer que sim, disse ela, pegando no anel torto e deslizando-o para o seu dedo. Mas podemos pelo menos comprar um anel que não pareça um pedaço de metal que foi atropelado. Henry riu e puxou-a para um beijo. Então isso é um sim. Sim, seu maluco. Beijaram-se novamente, e Lily sabia que isto era apenas o começo de tudo. O dia do casamento chegou. O evento teve lugar numa vinícola romântica, com luzes de fio penduradas entre as árvores e um altar rústico rodeado de flores brancas. Lily estava deslumbrante num vestido leve e elegante, simples mas bonito. Ela nunca foi fã de vestidos demasiado elaborados, e o Henry sabia disso. Na verdade, foi ele quem insistiu que ela vestisse exatamente o que queria. Enquanto caminhava pelo corredor, o seu coração acelerou quando viu o Henry à sua espera. Ele estava de pé, num fato preto perfeitamente talhado, mas o que realmente lhe chamou a atenção foi a maneira como ele a olhava. Um olhar de pura devoção. Quando Lily finalmente se colocou à sua frente, Henry sussurrou, estás linda. Ela sorriu. E tu pareces alguém que finalmente aceitou que não pode controlar tudo. Ele riu suavemente. Contigo, eu nunca consegui. O celebrante começou a cerimónia, mas para Lily e Henry, parecia que eram as duas únicas pessoas ali. Quando chegou a hora dos votos, Henry pegou na sua mão e disse, Lily, tu és a pessoa que desafiou tudo o que eu pensava saber sobre o amor. Ensinaste-me que a vida não é só trabalho, contratos e números. Contigo, aprendi que o inesperado pode ser a melhor coisa que já aconteceu. Por isso hoje, em frente a todos, prometo continuar a quebrar as regras ao teu lado.
Prometo amar-te nos dias bons e nos maus, e prometo nunca mais tentar fazer um anel sozinho. Todos riram, e Lily enxugou uma lágrima antes de responder: Henry, eu nunca imaginei que o meu chefe frio e controlador se tornaria o amor da minha vida. Tu irritas-me, desafias-me, fazes-me rir quando não quero, e fazes-me mais feliz do que qualquer outra pessoa poderia. Por isso hoje, prometo amar-te, mesmo quando te queixas que os relatórios estão atrasados, mesmo quando insistes que sabes cozinhar, e especialmente quando te esqueces de tirar a tampa do teu café antes de beber e te queimas. Henry riu, e os convidados juntaram-se. O celebrante sorriu e anunciou: pode beijar a noiva. Henry não hesitou. Ele segurou o rosto de Lily e beijou-a como se fosse a primeira vez, como se fosse a última, como se fosse para sempre. Os convidados aplaudiram e, enquanto se afastavam, Lily olhou para ele e sussurrou: estamos mesmo casados. Henry sorriu, segurando a sua mão, e este foi o melhor contrato que já assinei. Lily riu e beijou novamente, sabendo que, a partir daquele momento, não tinham mais de jogar jogos, porque o seu amor não era um jogo. Era para sempre. O que achou da história da Lily e do Henry? Partilhe as suas opiniões nos comentários. Numa escala de 0 a 10, qual é a sua classificação? Subscreva o canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias, e veja mais histórias emocionantes clicando no ecrã final.